Segundo uma das inúmeras versões do surgimento do cosmos, de acordo com a mitologia grega, no princípio reinava o caos, a divindade absoluta do universo, o deus da desordem. Do caos surgiu Gaia, a deusa da terra, e depois dela Urano, o deus do céu. Ambos se uniram e deles surgiram 6 titãs e 6 titânides. Entre eles os gêmeos Prometeu, aquele que nasceu e viu primeiro, segundo a etimologia do nome Prometeu, e Epimeteu, aquele que nasceu e viu depois, segundo a mesma etimologia. Além do caçula Cronos, o deus do tempo, ou titã do tempo, e Reia, a deusa da fertilidade, ou a titã da fertilidade. Urano era um tirano e vivia a maltratar Gaia, violentando-a frequentemente. Gaia, cansada de tanto ser agredida e humilhada, resolveu planejar com seu filho caçula, o Cronos, a destituição de Urano. Cronos desafiou então o pai, travando uma luta mortal com ele que só não ocasionou uma morte porque os deuses são imortais. No duelo, Cronos venceu o pai e o castrou, cortou o bingolim dele, o pipil dele, que caiu no mar, fazendo com que o genital de seu predecessor caísse no mar, provocando uma espuma. Sai uma gosminha do pipil. E dessa espuminha, o contato com a água e a espuminha, aquele gozo, nasceu a Afrodite, a deusa do amor. Urano lançou então uma maldição sobre Cronos, dizendo que o que ele havia feito com o próprio pai, seus filhos fariam ao deus do tempo, ao titã do tempo. Cronos tornou-se então, além de deus e titã do tempo, o senhor do universo, tomou a sua irmã Reia como esposa. Com medo da maldição do pai, Cronos passou a devorar os próprios filhos e fez isso com os 5 primeiros rebentos. Até que Reia se cansou de não poder ver sua fertilidade germinar e dar frutos, passando a tramar com a sua mãe Gaia uma forma de acabar com a tirania de Cronos. Gaia sugeriu que Reia escondesse o próximo filho, que ela estava grávida, que estava para nascer, e entregasse a Cronos uma pedra enrolada em lençóis, pois o deus, o titã do tempo, nem perceberia não se tratar de uma criança, dada a sua insensibilidade. E assim foi feito. Quando a criança nasceu, Reia entregou o filho para Gaia, que o enviou para as ninfas que o criaram, dando leite de uma cabra sagrada chamada Almateia, que significa Almateia, aquela que frutifica com abundância, aquela que faz frutificar e crescer com abundância. Foi o que aconteceu com aquela criança. Depois Gaia entregou a rocha enrolada em lenços para Cronos, que a devorou insensivelmente e sequer percebeu não tratar-se de seu filho. Gaia não, a Reia, A criança criada pelas ninfas cresceu com rapidez, ganhou força e agilidade graças ao leite sagrado da cabra, tornando-se logo um adulto forte e poderoso. Depois de crescido, ele foi informado pelas ninfas sobre a sua origem e a sua missão. Ele descobriu que era filho de Cronos e de Reia e que seu dever seria, a sua missão seria destronar o seu próprio pai. Recebeu então uma poção mágica que deveria dar de beber para o pai, para assim conseguir vencê-lo. Seu nome é Zeus, que significa o ajuntador de nuvens. Zeus em grego significa aquele que ajunta as nuvens para poder fazer a chuva e os raios. Ele foi então às escondidas até o palácio do pai e colocou na ambrosia, que é o néctar, o alimento dos deuses, que confere a imortalidade para quem consumisse a ambrosia. Quem consumisse esse doce, esse néctar, ficava imortal. A poção mágica, ele foi lá e colocou a poção mágica dentro da ambrosia, que logo foi ingerida pelo Cronos. O deus do tempo começou a passar mal, e logo começou a dar ânsia de vômito e acabou vomitando. E do vômito dele saiu os 5 irmãos de Zeus. Saiu Hades, o deus do mundo inferior, do Tártaro, do inferno, Hera, a irmã com quem Zeus depois vai se casar, Poseidon, o deus do mar, Deméter, a deusa da fertilidade, das estações, e Hestia, a deusa do fogo doméstico, que das entranhas de Cronos emergiram já adultos. Eles saíram, eles foram vomitados, eles já estavam adultos no âmago, no estômago de Cronos. Eles juntaram-se então a Zeus e começaram a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, que em menor número e com menor força sofreram algumas derrotas nas primeiras batalhas. Eram 6 deuses, filhos de Cronos, contra 12 titãs, Cronos e mais os seus irmãos.
Zeus foi então até sua avó Gaia pedir auxílio para derrotar o pai e ouviu da sua ancestral que debaixo da terra, debaixo dela, né, do submundo do Tártaro, havia monstros que podiam ajudar os olímpicos a vencer Cronos e os titãs. Zeus libertou do mundo subterrâneo então os ciclopes, que eram gigantes de um olho só e hábeis forjadores de armas, né, inclusive são eles que vão fazer o raio para Zeus, vão fazer para o Hades o capacete da invisibilidade e para o Poseidon o tridente, né? E os hecatônquiros, os monstros de 50 cabeças e 100 braços. Os ciclopes passaram a ajudar Zeus e seus irmãos na guerra contra os titãs, forjando para cada um deles uma poderosa arma, né? Para Deus eles fizeram raio, por o Hades o capacete da invisibilidade, Poseidon o tridente. Os deuses do Olimpo passaram a ter vantagem nas batalhas com a junta dos monstros mitológicos, que outrora estavam acorrentados no mundo subterrâneo, conquistando logo a vitória na guerra entre as divindades. Depois de vencida a guerra, os titãs foram aprisionados no Tártaro, cabendo a Hades vigiá-los. Prometeu e Epimeteu, durante a guerra, mudaram de lado, ajudando Deus, Zeus e os Olímpicos. Como prêmio, receberam anistia e ganharam a missão de povoar o planeta. A Prometeu foi dada a tarefa de fazer os primeiros seres humanos, o primeiro homem, e Epimeteu a tarefa de fazer os animais. Prometeu produziu 3 gerações de humanos que acabaram por fracassar. A primeira era feita de ouro, mas não conseguiu se reproduzir. A segunda foi forjada de prata, que por imaturidade se extinguiu. Né? A terceira foi produzida da argila de barro, né? Com armaduras e ferramentas de bronze, que por sua belicosidade se autodestruiu. Era muito que gostava muito de guerra, né? Prometeu resolveu então fazer um único homem de barro do sexo masculino para tentar evitar que, fazendo humanos numerosos, os mesmos viessem a se destruir. Quando ele terminou sua obra-prima, Prometeu percebeu que Epimeteu havia produzido animais muito mais poderosos que o ser humano. Cada animal tinha um poder especial. Uns tinham asas para voar, outros garras poderosas, outros muita velocidade, outros mandíbulas fortes, outros cascos que lhes protegiam, outros o poder de verter veneno e assim por diante, né? Cada um com um poder especial. O homem tinha somente as suas próprias mãos, frágeis e impotentes diante da hostilidade da natureza. Prometeu, apiedado, resolveu furtar o fogo dos deuses para dá-lo aos seres humanos, ao homem, né? Ao primeiro homem. Zeus havia proibido conceder aos seres terráqueos qualquer propriedade dos deuses, o que o deixou furioso após descobrir que o fogo sagrado havia sido roubado. Como pena por tal transgressão, ele acorrentou Prometeu no alto de uma montanha, sob uma pedra, tendo que ver suas vísceras eternamente devoradas por uma águia. Ao homem foi enviado a primeira mulher. O castigo para o homem foi a mulher, né? Como castigo, e Zeus deu a ela uma caixa, né? Um vaso. Para algumas versões uma caixa e outras é um vaso, que não poderia ser aberto ou aberta, né? Pois era um presente de grego para o Adão do Mediterrâneo, né? Para o Adão da mitologia grega, o Adão da mitologia grega era o primeiro homem, né? Pandora, que significa na etimologia a que tudo dá, a que tudo possui e a que tudo tira também, né? A que dá é a que tira. Era o seu nome. Que, como toda mulher, não conteve sua curiosidade. A mulher é aquela que tudo dá, né? Que tudo possui, mas que tudo tira também do homem. Tira tudo quando larga. Rapa. Né? Como não conteve sua curiosidade, abriu a caixa, o vaso, né? Endereçado ao primeiro homem. De lá saíram todos os males, como a morte, as doenças, a miséria, a fome, a corrupção, uma porção de coisas ruins mais. Pandora conseguiu fechar a caixa antes que o último mal saísse. A esperança, que era o último mal. A gente hoje acha que a esperança é algo bom, os gregos achavam que era algo ruim, que hoje é usada pelos humanos para suportarem a maldade presente no mundo. Para os gregos, porque a esperança é algo ruim, porque ela nos faz esperar algo, ou que dias melhores virão, mas o fim da existência humana é a morte. A existência humana é uma grande tragédia, por isso os gregos são os inventores das tragédias gregas, né? As comédias também, né, estavam relacionadas ali, intimamente relacionadas, né? A tragédia era para nos emocionar, fazer sofrer e chorar, porque essa era a condição da existência humana, e a comédia porque a existência humana também era uma pirrada, e muitas vezes uma piada de mau gosto. Prometeu, além do fogo, ensinou o homem a usar as suas mãos para transformar a natureza à sua volta em seu próprio benefício. Como gratidão ao Titã por toda a sua clemência para com os humanos, o Hércules, na versão romana, libertou o Deus do seu padecimento eterno. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas da indústria química, era necessário de 10 a 12 toneladas de ingredientes para fabricar uma tonelada de soda, né? A indústria teve uma localização bem definida quase desde o início. Os 3 centros principais, não tem nada a ver com isso aqui, né? Prometeu desacorrentar a transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.